Ladies and gentlemen, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Dr. Cripto na área. Hoje eu vou entregar uma análise rápida sobre o mercado financeiro e principalmente criptomoedas. E de antemão, adianto. Ontem nós fizemos uma live que se titulava, o Dia da Morte ou da Glória. E hoje acabamos de confirmar que é o Dia da Morte. Porém, nós não temos tempo para luto, pranto, para chorar. A gente já precisa se reajustar e correr atrás da bagaça. Certo? Então, depois desse conteúdo aqui que eu quero que você analise, nós faremos uma live de membros, para vocês que são membros, que a gente vai analisar todos os ativos hoje, principalmente altcoins, fazer uma análise gráfica e técnica apenas uma vez que o mercado não está nem aí para análise macroeconômica, até porque nós tivemos ontem uma fala do Fed, uma fala extremamente dura para o mercado, e ainda assim o mercado continuou subindo. Diante disto, nós nos posicionaremos de acordo com o andamento do mercado. Então, com isso, a gente vai fazer toda uma análise, ver posição em relação às médias móveis, estratégias de entrada. Já provavelmente hoje mesmo faremos pequenos aportes em alguns ativos, 25% da mão ou quem sabe até 50% da mão para trabalhar um eventual pullback e a gente conseguir comprar todos os ativos com preço mais barato. Caso não haja esse pullback, a gente vai andando junto com o mercado, vai acompanhando e rastreando esse movimento e com isso, um eventual recuo, a gente faz o novo aporte para a gente subir melhor posicionado. Quando a gente vai olhar a parte do Tour de Blonde, que é aquela parte de análise macroeconômica que a gente sempre faz aqui, nós temos índice de medo e ganância no mercado acionário em 62, no mercado cripto 65, ambos na ganância, voltaram para a ganância. ETF de Bitcoin, tivemos uma entrada ontem de 142 milhões nos ETFs de Bitcoin, são só 4 empresas que fizeram compras, as demais ficaram neutras para ver o que aconteceria. No calendário econômico, nós tivemos pedidos iniciais por seguro-desemprego. Esse desemprego está caindo, então nós vemos que tem menos pedidos, muito menos que o mês anterior e ainda menos do que a projeção. Ou seja, a economia está forte, está pujante, não há razões para se cortar os juros, o Powell realmente está correto na sua decisão, porém o mercado não está nem aí para essa bagaça e vai subir do jeito que está mesmo, é o que parece, é o que se demonstra, tá? Nós temos até o final do dia para aguardar o comportamento do mercado. Nós estamos agora às 13 horas, então a partir de agora até as 14 o mercado pode, quem sabe, tentar fazer uma reversão. Se ele assim não o fizer, ele vai comprovar a tua força e aí a gente fará os devidos aportes e vamos que vamos. Gráfico na tela, tá? E aqui eu já vou deixar o gráfico plotado com as médias móveis e as principais médias móveis, as semanais. Nós temos aqui o S&P 500 brigando com as principais médias móveis, tem uma média de 200 aqui na cara dela, também em cima. Vamos ver como reage. Um ponto que a gente estava aguardando era o fechamento desse gap e o alvo de uma bandeira de baixa, que ele acaba de atingir o alvo. Cara, ele acabou de bater o alvo, milimetricamente. Se o preço recuar a partir daqui, aí realmente a gente vai ter que analisar o andamento do mercado e fazer novos aportes mais abaixo. A gente já vai deixar ordens plotadas em cada um dos ativos que a gente considerar relevante para fazer os aportes. Se o mercado avançar a partir daqui, aí realmente é alta confirmada. Isso no S&P 500, tá? Nasdaq nós temos um cenário cujo qual ele já consegue romper a média de 50, porém, deixa eu só adiantar aqui, pronto. Porém, ele encontra resistência exatamente na média de 200, tá? Olhando no gráfico de 1 hora, no gráfico diário, a gente percebe esse ponto, rompendo um topinho. Precisamos entender se isso aqui é um falso rompimento ou não. A partir do momento que ele rompe essa máxima do candle de hoje, nós temos um movimento de alta confirmado, é isso que a gente vai aguardar até o final do dia. Dow Jones, cara, Dow Jones está aqui, pertinho de fechar o seu gap e, porém, abaixo das médias móveis, são 3 médias significativas, média de 14 semanas, 21 semanas e 50 semanas no semanal. Vamos ver como que ele reage a partir disso e a média de 200 aqui em cima, praticamente no final desse gap que ainda resta aberto no S&P 500. O ouro hoje faz um recuo, ele faz um topo mais baixo, ameaça um recuo, inclusive boa parte da minha liquidez que eu tenho reservado, que é a grande parte do meu capital, cerca de mais ou menos 70% do meu capital, tá líquido, não está em liquidez, e o ouro é parte dele. Então, provavelmente eu vou começar a utilizar esse ouro, se isso se confirmar, Vou aguardar algumas confirmações, falaremos sobre isso na live hoje.
Se confirmando o movimento de alta e uma retração do ouro, eu vou optar por deixar o meu ouro, que também já está entregando muito lucro, e começar a fazer aporte ativos de mais risco. Vamos ver como é que vai ficar isso daí. Quando a gente ia falar do Bitcoin na CME, ontem nós fizemos um movimento rompendo, ou melhor, ontem nós fizemos um movimento que fez um topinho mais baixo que o anterior, ainda deixando aquela dúvida, será que vai ou não? Ele abriu num gap e nesse gap ele já rompe os topos anteriores, pegando todo stop e liquidação que havia acima dessas regiões. Tanto que, quando a gente vai olhar o Fear and Greed, nós vemos que tivemos um recorde de liquidações aqui, agora, nesse exato candle, nessa última hora, que está se fechando agora, inclusive. Olha aqui, ó, recorde de liquidações, né, muito acima das liquidações anteriores, perdendo somente para a liquidação do dia 22 de abril, às 18 horas. Então, esse é o momento. A gente começa a ter uma ascendência aqui no gráfico de compra, então, e também aqui até mesmo da Binance, né, que está sempre muito baixa, a gente começa a ter uma ascendência. Essa ascendência ainda está muito abaixo, um long short ratio absurdo, né? E agora com essa liquidação, você tira os apostadores de baixa e você aumenta essa correlação, né? Quando você diminui os apostadores de baixa por stop ou liquidação, você, obviamente, vira essa média entre long e short. Os longs se tornam um pouco maior, até mesmo nessa relação que está muito baixa. E ainda tem muita gente shortada, tá? Mas esse gráfico apontando para cima já nos indica essa liquidação que foi realizada. No gráfico spot, nós estamos com o Bitcoin aqui e assim inquestionável, né? Ele está rompendo inclusive um canal de alta para cima. Ele vem aqui tocar 0,236 de Fibo. Esse aqui é um ponto importante. E agora ele precisa romper essa máxima aqui para dar continuidade de alta. Montaremos posições no Bitcoin, seja para cá, né? Ou seja para trás, caso ele faça correção. Correção essa que ele está devendo há muito tempo. A gente tem uma correção violenta do Bitcoin para acontecer. Vamos ver se ele vai corrigir. Então agora o mercado demonstra força. O que mais me chama atenção e o que mais me anima é o fato de a gente poder se expor em altcoins, né? Até o Ethereum também entregando uma excelente alta hoje. Cadê o Ethereumzinho? Aqui. O Ethereum hoje entregando uma alta bem significativa. E só que ele agora trava exatamente na média de 14 semanas, na média semanal de 14, porém tem muita barreira para cima, tem que entrar com muita cautela no Ethereum, saber o que está fazendo. Nunca entre, quem for entrar agora comprado, cara, caso opte por fazer, e nem sei se é o momento, vou aguardar essa confirmação da tarde, a gente vai ver isso na live hoje, que inclusive é uma convocação para todos os membros, não percam essa live, essa vai ser a live mais importante do canal no dia de hoje, tá? Ponto positivo, né, principalmente em relação a essa live, é que quem teve loss com o short, saiba que em um contexto de alta, o lucro é muito acima do que se faz no short. Então a gente devolveu aí boa parte de todo o nosso lucro que a gente tinha no short com essa alta do Bitcoin. E agora voltar a trabalhar e a gente recuperar esse valor em um contexto de alta. Certo? O que mais? Temos também Solana também demonstrando uma alta aqui. E ela está exatamente numa região muito crítica, que é um range que serviu de suporte para o preço por um bom tempo. E agora o preço está exatamente dentro desse range. A mesma coisa, né? Aguardando um rompimento para cima, a gente vai fazer novos aportes. Deixa eu até pegar aqui o 0236, que ele deve estar num contexto muito parecido com o Bitcoin. Bingo, tá na última FIBA o 0236 aqui. Tá bem rabiscado aqui por conta das médias, tá, gente? A gente vai fazer essa análise aqui preponderada. Então tem estratégias de entrada caso o preço recue ou caso o preço avance. No momento, Solana, por exemplo, não entraria agora. Eu esperaria um rompimento, né, ou desse topo, ou ainda deixaria ordens plotadas para comprar no recuo de FIBO. E aí a gente mediria a FIBO de acordo com essa pernada de alta. O que mais? Bom, diversas outras, né? XRP, SUI, tudo isso a gente vai analisar minuciosamente na live de hoje para a gente ver o que é que vale a pena entrar, o que não vale. E também teremos degenerações também, que eu acho que vale a pena a gente começar a colocar. E vou também explicar toda a estratégia de rebalanceamento de carteira, né? Qual o valor que você faz aporte de cada uma, qual mão utilizar. Eu vou separar 50% do meu capital agora para montar todas as minhas posições. Por que 50%?
porque eu utilizei para trades curtos ali uma muito pequena, acho que não tem nem representatividade em percentual no meu capital. Ele mesmo foi crescendo, né? E aí ele se tornou um valor um pouco maior. E eu tive também um valor de aporte de aproximadamente ali, eu acho que 20, 25% do lucro que eu tive com toda a alta do mercado lá desde 2023. Então tudo que eu fiz de lucro nessa operação de short, eu entreguei, eu devolvi praticamente 20 a 25% desse lucro. Então eu vou pegar o resto do capital que eu tenho, vou dividir pela metade, porque eu nunca entro de uma vez, a outra metade eu vou ficar líquida e vou fazer entradas agora na posição comprada. A SUI fica num contexto muito perigoso de entrada, né? Então a gente tem que ver aqui posições para a gente reentrar. Vamos aproveitar toda essa movimentação e vamos para cima. Certo? É isso. Entregue aqui uma análise rápida. Temos diversos aqui, ó. Também muita gente fala de NIR, Cetos, muita coisa, hein? Ondo, muita coisa para a gente conversar na live de hoje. Não perca, essa live estará imperdível. Se você é membro, você não pode perder. Se você não é membro, considere se tornar. Transmitiremos esse conteúdo também no YouTube para os membros, para quem é membro não binário. E a gente vai montar a nossa carteira no dia de hoje e já vamos colocar posições de entrada e tudo mais, certo? Como sempre, eu lhe desejo juízo, sucesso e tudo de bom.